Vai, chefe. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Esse vídeo é mais um daqueles formatos de pílula, rapidinho, e tem por base uma dúvida e uma sugestão do meu sobrinho que está filmando. Eu estou aqui na casa dele, e ele fez uma pergunta sobre uma questão que ele viu muito na internet, chamado Ratanabá. O que é Ratanabá? É uma discussão que está havendo muito em meios evangélicos, mais próximos ao Bolsonaro, enfim. E aí eu expliquei, a gente teve uma conversa aqui, uma discussão, e a gente vai usar esse termo para falar um pouco sobre fake news, sobre como a gente se livrar de fake news, algumas dicas, né? E por que essas fake news mais conspiratórias, maiores, estão sempre presentes. Antes, deixa eu me apresentar, sou José Benito, professor de História, criei esse canal chamado Ideias Soltas ao Vento, aqui passa avião, para colocar alguns vídeos como esse, curtos ou longos, em discussão sobre alguns assuntos da realidade do Brasil e do mundo. Então, o mais importante para mim, se você está vendo o nosso canal, é se inscrever, aperte inscrever-se, aparecendo inscrito, ativa o sininho, curta esse vídeo, você pode fazer isso agora, e compartilhe, isso ajuda o canal. Bom, primeiro eu queria, antes de falar do que é Ratanabá, participar dessa coisa do mito, das grandes teorias conspiratórias, dos grandes segredos que são revelados, que infelizmente nessa época de fake news, né, de falência da verdade, ou da busca da verdade, tem sido muito comuns nesses últimos 3 anos, principalmente, né, nos últimos anos, não só por conta do governo Bolsonaro, porque isso é uma tendência no mundo também, né? Então esses mitos, essas grandes revelações, eles têm, na minha avaliação, um efeito de coesão. Aqueles que partilham desse conhecimento que está escondido para a humanidade, né? Os conhecedores dos grandes segredos, capazes de revelar segredos que podem desmontar a ordem vigente, quem partilha dessa super verdade, dessa super teoria conspiratória, se sente parte de algo especial. E essas teorias exageradas ganham uma importância muito grande justamente por isso, porque aqueles que detêm tal conhecimento se sentem especiais, né? São os escolhidos, como uma seita secreta. O que é interessante notar é que, historicamente, seitas secretas são usadas em teorias conspiratórias como elementos para destruir o mundo, ameaçadores do mundo, ameaçadores da família. Então, os mitos políticos, né? Essas fantasias que, divididas coletivamente, trabalham muito com a ideia de conspiração, e as sociedades secretas, que Ratanabá parece um pouco isso, né? Um grupo secreto que conhece a verdade, tem vários usos, ele é polissêmico nesse sentido, né? O que é Ratanabá, né? Eu estive pesquisando. Ratanabá é a lenda criada por um instituto de pesquisa, eu não vou me lembrar agora o nome, que eu estou fazendo isso aqui rápido, mas acho que é Delica Pesquisa. Daquila Pesquisas, meu sobrinho. Um instituto de pesquisa daquilo descobriu uma cidade enterrada na Amazônia com pirâmides maiores que o Egito, que teria sido a capital do mundo há 450 milhões de anos. É uma teoria tão absurda, mas as pessoas acreditam, talvez até pelo absurdo, pelas múltiplas possibilidades simbólicas que a resposta a isso dê, que as pessoas esquecem a verdade. Mas eu acho que a primeira coisa a fazer é como desconstruir mitos absurdos como esse. Deveria ser fácil, porque é absurdo, mas como desconstruí-los a partir de alguma sequência, né? E aí eu vou dar dicas para as pessoas, nas mais diversas situações, a fazerem quando se defrontarem com notícias fantasiosas, mas sedutoras como essa. Vocês imaginem, a lenda de uma cidade perdida na Amazônia é uma lenda histórica que existe aí pelo menos desde o descobrimento, né? Mas como a gente enfrenta lendas como... Ele levou à morte de muita gente. Tem um livro chamado Z, do capitão Percy Fawcett, no século XIX, um pesquisador inglês, um aventureiro inglês, cujo ele e o filho morreram procurando uma cidade perdida, que era Z. Agora é a nossa Ratanabá, dos Maluís. Uma coisa muito... A primeira coisa que eu dou a dica para todo mundo é o seguinte: sigam a questão da navalha de Ockham. Uma explicação absurda, ela tende a ser falsa. Normalmente a explicação para qualquer fato é a mais simples. Esse é um princípio filosófico. Então é óbvio que a Amazônia, eu não sei se foi essa o mito da origem, eu estou supondo, o mito da origem do mito, é óbvio que na Amazônia você tem vestígios humanos. A Amazônia é uma floresta onde houve um processo de interação humana com os povos indígenas muito grande. Os povos indígenas manejam a floresta, sabem inteligentemente, culturalmente, a manejar a floresta. Então você tem indícios de povos ali. A Amazônia não é um vazio, isso é uma coisa.
Mas daí até uma cidade, desconfie. Segundo ponto, use o conhecimento que você aprende na escola e que está disponível nos livros. Pelo amor de Deus, a notícia fala em uma cidade de 450 milhões de anos. Gente, os seres humanos, o Homo sapiens, está na face da Terra há 300 mil anos. Há 400 milhões de anos o que existia na Terra eram dinossauros. Quem construiu? O Tiranossauro Rex? Então essa é a segunda questão. A terceira questão, reparem detalhes da notícia. Além dos detalhes que a sua simples lembrança do que você aprendeu na escola dá para matar, detalhes da notícia. Quem é a... Qual o nome da empresa aí? Daquila. Quem é Daquila Instituto? O que é isso? Não existe. Se você der um Google, não existe. É uma coisa vaga, é uma coisa obscura. A Amazônia tem institutos sérios do governo. Você tem um Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, você tem o Museu Paraense Emílio Gueldi, com pesquisas sobre população amazônica há mais de 100 anos. Essas são as instituições que são conhecidas, reconhecidas, têm trabalho publicado. Quem é daquilo? Então, uma simples pesquisa, um respiro, e antes de reproduzir essa informação, analisar a informação é importante. Então, detalhes da notícia, navalha de Ocã sempre, se é absurdo, desconfie, conhecimento que você tem da escola, e fontes, quem está publicando? Normalmente grandes jornais, se publicam uma notícia dessa, por mais que eu seja contra boa parte dos grandes jornais, como Globo, Extra, Estado de São Paulo, politicamente, eu sou contra a linha editorial, mas eles têm uma linha jornalística séria. Vejam quem está publicando, isso é muito importante. Vejam como eles publicam. Normalmente essas notícias são publicadas por jornais menores, desconhecidos, assim como as fontes que as produzem, né? Os institutos de pesquisa que produzem esse absurdo também são desconhecidos. E por fim, busquem no contraditório. Os algoritmos, eles são muito perversos. Se você busca Ratanabá e ele percebe que você caminha por um viés positivo de crença, ele vai te dando coisas positivas. Faça uma busca contraditória. Ratanabá é mentira? Mentira de Ratanabá? Porque o que a gente está vendo hoje, meu sobrinho trouxe para mim, mas eu escutei de vários alunos, de várias pessoas. Então a ideia desse vídeo aqui, mais do que negar esse absurdo, uma cidade amazônica submersa que vai colocar em xeque toda a civilização, mais do que isso, é impedir que outros absurdos como esse surjam. No momento que a gente tem que discutir 33 milhões de pessoas passando fome, que a gente tem que discutir um governo que não governa para o povo, uma inflação alta, se perde tempo com essas coisas exóticas, esotéricas, fantasiosas, mitológicas, conspiratórias, que servem para isso, para ser grandes cortinas de fumaça que dão, né, essas cortinas de fumaça, para as pessoas sem caminho, uma esperança nesse caos que é causado por muitas das coisas e das pessoas que elas acreditam. Obrigado.